Bom dia, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Estamos retornando com nossa série de estudos, Esperança em Meio à Quarentena, que segue o cronograma da revista da Convenção Batista Fluminense, agora com o auxílio de outros professores aqui da igreja também. Continuaremos a dar sequência a essa série de estudos que visa promover em nós uma edificação através desse tempo que tem sido muito desafiador para cada um de nós. E nós estaremos hoje conversando e falando sobre a lição 7. A lição 7 que fala a comunhão que resiste ao distanciamento. A gente é um povo latino, nós brasileiros, nós temos o hábito muito grande, muito forte assim, entre nós, de estarmos sempre unidos. Nós, como Igreja do Senhor, amamos a unidade, sempre marcamos algumas confraternizações, sempre tem aniversário de algum irmão, a gente marca algo, a gente faz uma festinha. Nós somos um povo que é muito ligado a essas coisas, nós gostamos muito desse tempo juntos, nós apreciamos essa questão social e a Bíblia fala o quanto isso é edificante para a Igreja de Cristo. Nós hoje iremos ler o texto de Efésios 4, no capítulo 4, do versículo 4 até o 6, onde o apóstolo Paulo traz uma orientação para a igreja, falando a respeito da importância que a comunhão tem. E nesse tempo de quarentena tem sido muito difícil mantermos contato com os irmãos. Nós sabemos que devemos ter cuidado, que às vezes não podemos nos aproximar muito, às vezes podemos tocar com o cotovelo, mas não podemos abraçar e tal, fica toda essa questão, mas esse estudo vem trazer uma proposta de como a gente deve enxergar a importância da comunhão, nós como Igreja do Senhor, e também como devemos nos portar nesse tempo, enxergando os propósitos do Senhor para tudo isso. Então, como eu disse, nós iremos ler o texto de Efésios 4, do versículo 4 até o 6. Assim diz a palavra do Senhor: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, e é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. O primeiro ponto dessa lição, que é algo que é muito importante para nós, é nós entendermos que a comunhão é algo vital para a nossa vida. Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava na prisão, e quando ele orienta a igreja de Efésios acerca da importância da comunhão, é justamente para que a igreja fosse edificada através disso. Paulo estava passando por um momento de privação, ele estava preso, ele estava sozinho, e ele sabia o quanto angustiante isso era. Hoje em dia nós temos a psicologia falando sobre isso, a importância que o contato com outras pessoas, quão importante isso é para nós, o quanto pessoas hoje ficam doentes por conta da ausência de muitas vezes pessoas próximas, onde a pessoa passa por sofrimentos, por angústias sozinhos, onde só ela sabe aquilo que ela está passando. Deus nos criou com o propósito de nos relacionarmos, de estarmos uns com os outros e de sermos edificados através disso. É por isso que Paulo fala da importância da comunhão. Paulo fala da importância da comunhão, inclusive no versículo 3, que não está no título da lição, mas ele fala, olha, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós nos relacionamos, quando nós temos comunhão, nós andamos como um, e nós nos edificamos, nós vivemos a plenitude de ser igreja de Cristo. Não tem como a gente pensar nos propósitos de Deus
para nós como igreja se nós não pensarmos em comunhão, se nós não pensarmos nessa unidade que nos faz igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar nesse tempo é a importância de fato da comunhão. A gente pensa assim, nós somos igreja e nós continuamos a ser igreja nesse tempo de distanciamento. Sim, mas é importante pensar o quanto a comunhão nos faz falta. Existem muitos irmãos, e eu posso me incluir nesse pacote, que às vezes se sentem tristes por conta da distância, por conta do distanciamento, porque é desafiador, é muito desafiador para nós como igreja, nós que amamos fazer parte desse corpo, estarmos distantes, um pouco mais distantes, mas nós não podemos, esmorecer diante dessa dificuldade. Nós temos ferramentas para poder hoje entrarmos em contato uns com os outros, nós podemos fazer uma ligação para um irmão, nós podemos mandar uma mensagem pela internet, pelas redes sociais. Então, nós podemos usar essas ferramentas, esses recursos, para manifestarmos, para termos a comunhão, apesar da distância. É diferente, não é a mesma coisa, é complicado, não é simples. Nem todos os irmãos também têm facilidade de lidar com essas tecnologias e tal, mas importa a nós desejarmos essa comunhão, independente desse distanciamento que nos impede de estar mais próximos. Então, o primeiro ponto é que a comunhão é vital e não tem como fugir disso, não tem como ser igreja do Senhor vivendo o próprio mundo, alheio à igreja, alheio àquilo que Deus quer promover através de nós. O segundo ponto que o texto fala é a comunhão que é fruto da dependência. Uma coisa, a gente sempre pensa a importância da comunhão, mas existe algo nesse tempo que tem sido muito desafiador para a igreja, que é como se fosse um inimigo invisível, que é a questão da individualidade. Hoje a nossa cultura funciona muito através dessa visão de que você conquista, você faz o seu mundo, a sua vida, a sua carreira, e é tudo voltado para o eu e pouco se fala do nós. A família tem sido uma instituição hoje, vamos dizer assim, quase que deixada de lado, onde se vê muito aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e então coloca-se a experiência individual, o desejo individual acima do coletivo. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos permitir ser contaminados por esse tipo de ideia. Existe algo que o próprio apóstolo Paulo fala aqui no versículo 4, ele fala o seguinte: há somente um corpo e um só espírito. Quando ele fala um corpo, ele está falando da igreja. É aquilo que a gente tem também na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, onde ele fala a partir do versículo 12 sobre a importância da unidade da igreja, independente das diferenças. Ele, inclusive no versículo 17, ele fala o seguinte: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando cada um neles no corpo, como lhe aprouve. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O que o apóstolo quer falar acerca disso é que nós, como igreja do Senhor, nós que entendemos essa importância do coletivo, nós precisamos pensar que nós somos dependentes uns dos outros. A gente vive tanto essa ideia de que, não, se eu quero alguma coisa, eu preciso ir lá e fazer. Que a gente que muitas vezes pode ser contaminado por esse tipo de ideia e se esquecer que o propósito da igreja é um depender do outro. A gente pensa na questão do valor individual de cada membro, mas Paulo também está falando sobre essa dependência. Porque imagina o seguinte: se nós, como igreja do Senhor, se uma perna quer correr, se a outra quer andar, o corpo acaba caindo. Então, o propósito de sermos corpo é de sermos diferentes, mas andarmos numa comunhão, num propósito de visão, onde somos direcionados àquilo que glorifica o nome de Deus.
Então, a dependência é uma visão que nós precisamos ter, que ninguém consegue fazer nada sozinho como igreja. Nós podemos sonhar, ter vários sonhos, ter vários projetos para a igreja, nós precisamos uns dos outros. Não é o pastor que vai fazer a igreja funcionar, somos nós, igreja do Senhor. Sabe, é função de cada um de nós, é responsabilidade nossa pregar o Evangelho, é responsabilidade nossa amar uns aos outros, é responsabilidade nossa cuidar uns dos outros. Então nós precisamos viver essa comunhão e essa dependência, nós precisamos buscar compreender a grandeza que é o amor de Cristo no todo. Não só que Deus me ama, mas Deus, como o próprio Paulo fala, nós fomos por um só batismo, uma só vocação, uma só fé, um só Deus que é Pai de todos. Então, nós precisamos viver essa dependência, entender que nem tudo a gente vai conseguir fazer sozinho. E que muitas vezes essa dependência vai ser uma ferramenta para a edificação da igreja. Às vezes eu não vou conseguir fazer sozinho e eu vou chamar um irmão para me auxiliar em algum serviço, algo que ele nunca fez. E aquilo ali vai ser uma experiência grandiosa para ele, vai ser uma experiência também para mim me quebrantar, enxergar que eu não consigo fazer as coisas sozinho, eu preciso de um irmão, eu preciso de alguém do meu lado. Então isso é edificante, porque a igreja é edificada no amor, é edificada no partilhar o pão, e nós precisamos viver isso cada dia mais, entendendo a importância da comunhão, a importância da dependência de uns com os outros dentro da igreja. E o terceiro ponto, para fechar essa lição, fala sobre a comunhão, que é presença mesmo na ausência. Parece uma comunhão que é presença mesmo na ausência. O autor da lição, ele fala muito da questão sobre a vida de Paulo, nesse terceiro ponto. E é algo que chama muita atenção, porque Paulo estava totalmente isolado, Paulo estava recluso, Paulo estava preso, totalmente distante dos irmãos, estava ali esperando o seu julgamento. Mas isso não impedia com que a paz de Deus, com que o amor para a igreja se esvaísse do seu coração, muito pelo contrário, ele estava cheio de amor. Ele escreve essas cartas cheio de alegria por aquilo que Deus estava fazendo nessas igrejas. E o que chama atenção é que ele não deixou de ter a comunhão, sabe? É aquilo que os próprios apóstolos viveram. Os apóstolos tiveram um tempo ali de 3 anos com o Senhor Jesus, onde experimentaram uma grande comunhão com Deus. Mas a partir da ascensão de Jesus, eles precisavam buscar uma comunhão que estava ali de fato na ausência. Cristo não estava presente corporalmente ali, mas ele estava em espírito. E é essa comunhão que cada um dos filhos de Deus precisa buscar. É uma comunhão que se manifesta no reino espiritual. É uma comunhão com Deus. E essa comunhão é vital para a nossa vida espiritual, para a nossa vida religiosa. Nós enxergamos como a igreja, a nossa comunhão com os irmãos, como algo, como uma pedra de fato, uma estrutura que nos fortalece, que nos solidifica, mas o fundamento sempre será Cristo. E nós não podemos nos esquecer deste fundamento, dessa comunhão que é a mais importante de todas, que é a nossa vida íntima com Deus, que é o nosso tempo de devoção, nosso tempo de busca, onde nós somos tratados, curados, consertados, exortados. Não existe algo mais valioso do que ser pastoreado pelo próprio Deus. Quando Deus te fala que esse caminho você não deve seguir, que aquilo você deve fazer, quando você ouve claramente a voz de Deus, isso traz um amor, uma paz, um conforto ao nosso coração que nos dá alegria e satisfação, mesmo nos momentos mais turbulentos de nossa vida, como Paulo experimentou, aquela paz na prisão, sofrendo no cárcere, muitas vezes açoitado, mas ainda assim feliz, sabendo que Deus estava com ele ali. Então, nós fechamos essa lição com um questionamento: como nós temos vivido essa quarentena?
porque nós podemos buscar mais de Deus. Nem todo mundo está com tanto tempo, existem pessoas que estão inclusive até trabalhando mais nesse tempo, mas muitas pessoas estão com mais tempo, com um tempo ocioso. Como nós estamos aproveitando isso? Nós podemos ter mais intimidade com Deus, nós podemos buscar mais a Deus, nós podemos usar, como eu falei, dos artifícios tecnológicos, das redes sociais, o telefone para poder falar com os irmãos. Nós podemos manifestar a comunhão mesmo na distância, porque nós precisamos entender o nosso tempo. Se o tempo é desafiador e nos impõe essas barreiras, nós precisamos achar meios para a gente poder manifestar a comunhão mesmo com essas adversidades. A igreja não para, os propósitos de Deus não param, e a gente precisa viver isso, entendendo a importância da comunhão, entendendo a importância que a igreja tem na nossa vida, que os irmãos têm para nós, e a gente precisa buscar viver isso cada dia mais. Ser igreja do Senhor é algo maravilhoso. Não existe valor, não existe tesouro maior do que ter Deus conosco, sentir o Espírito Santo a cada dia nos ministrando, nos direcionando, e vivermos isso em comunhão com outros irmãos. Que a gente possa experimentar, viver cada dia mais isso. E essa é a lição. Eu espero que a gente possa viver cada dia mais esse propósito do Senhor na nossa vida, e que a comunhão seja uma marca registrada dessa igreja, que nós venhamos nos amar mais, cuidar cada vez mais uns dos outros, e que a glória de Deus seja manifesta em tudo isso. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesse tempo que tem sido de fato desafiador, mas que a gente venha sonhar e amar cada dia mais os propósitos de Deus através da unidade da igreja. Eu desejo uma ótima manhã a todos, um ótimo domingo, que Deus nos abençoe.